Boa noite, pessoal. Boa noite. Nós estamos hoje, dia 17 de outubro, participando com você. É isso aí. Com você, patriota, com você, conservador, com você, brasileiro. Eu não sei onde é que você está, em qualquer lugar do Brasil, mas eu quero dizer que nós somos, sim, um só povo, uma só gente, uma só nação, tá bom? Nesta noite nós vamos falar sobre o debate. Ai, ai, ai. Nós vamos falar aí desse nocaute, viu? Nocaute, daquele debate de ontem à noite. Foi uma coisa surreal. Surreal, surreal, surreal. Assisti todo o debate, inclusive fiquei acompanhando, né, lá do meu grupo. A gente viu dois candidatos. Como é diferente, né? Eu fiquei assim, bem assim, eu assim, estou sendo bem sincera com vocês. Há 4 anos eu não assisti os debates tão assim como eu estou assistindo hoje, né? Vi aquela coisa e também não tinha muita paciência, sendo bem hiper, super sincera. O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ele é o responsável por levar nós a conhecer mais de política, né? Adriana, eu me dedicava às políticas locais. E ontem, esse debate de dois, né? Eu estava um pouco preocupada. O pessoal lá no meu grupo, né? Adriana, olha, esse debate, ele é essencial. Porque nós já tivemos aí os dados da pesquisa, e Bolsonaro já está vencendo nas 4 regiões, né? Está faltando somente o Nordeste, mas nós estamos muito bem. Então, o que Bolsonaro fizer hoje, tanto de positivo como de negativo, aí a gente tem realmente um fator, né, para a gente jogar nesses 15 dias. E quem falou isso foi o meu amigo jornalista Alfredo Bissol, né, que tem no canal de Brasília, que esteve lá conosco. E o programa, né, o debate, ele iniciou. Quesito pandemia. Ah, meu Deus. Pandemia, gente. E quando começou o debate, algumas pessoas que estavam analisando, disse, Bolsonaro ele não está bem. Bolsonaro ele não está como ele é. Ele está muito sereno, ele está muito tranquilo. E teve o pessoal comentando. Eu digo, não, e para que Bolsonaro vai se apavorar? Né? Quem não deve, não teme. Quem anda com a verdade não precisa estar apavorado. Aí teve aquele bate, né? Aquele bate-bate daquelas fake news que, infelizmente, nos rendeu, foi 2 anos de atraso, e foram fazer aquelas perguntas, né, que o Bolsonaro, aquelas fake news que a gente sabe que foram criadas, né? E o adversário ele foi com tudo, ele estava com gosto de gás, a todo tempo querendo acusar o presidente das mortes, depois usou as vacinas, né? Todas as alegações que não tem nenhum tipo de fundamento, que não tem nenhuma prova que o nosso presidente ele foi culpado pela questão de mortes. Pelo amor de Deus, gente, preste atenção. A pandemia, ela veio para o mundo inteiro. A pandemia ela não veio somente para o Brasil, não. Pelo que eu notei ontem do adversário, né, o Nove Dedos, ele quis a todo custo acusar o presidente por tudo, pelo coronavírus, né, que o Brasil poderia ter saído dessa de uma forma que não tivesse tantas mortes. Meu Deus do céu, se você for fazer as análises do nosso país, as estatísticas, né, o número de habitantes, para outros países que têm habitantes num nível bem menor, o nosso país saiu, de certa forma, não estou aqui dizendo que as pessoas que morreram, né, a gente não está celebrando isso. Infelizmente, teve, né, muitas pessoas que morreram de forma, eu posso até afirmar aqui no meu estado, né, que faltou socorro. A culpa não foi do presidente. Eu estou falando pelo estado do Rio Grande do Norte. Nós temos uma governadora que foi eleita que fechou hospitais na pandemia, que queria usar o dinheiro que veio do governo federal para outros fins. Inclusive, foi até colocada aí uma CPI, né, do consórcio do Nordeste,
Então, assim, está culpando o presidente por algo que ele não tem culpa. Infelizmente, ficaram aquele primeiro bloco o tempo todinho fazendo esse tipo de acusação, aquele bate e volta, mas nós sabemos muito bem do que aconteceu nessa pandemia. O primeiro momento do debate foi essa questão da pandemia, que teve todo tipo de calúnia ao presidente, mas ele conseguiu, né, com muita maestria, quer dizer isso, com muita maestria, o presidente ele mostrou a verdade, mostrou toda a verdade. E, inclusive, o nome deles ficou, né, calado, porque contra fatos não há argumento. A pandemia ela veio da China, né, para todo mundo, e, infelizmente, o mundo todo teve perdas. O mundo todo perdeu pessoas, não foi somente o Brasil. E será que o mundo todo estão aí crucificando os gestores, os presidentes? Não. Infelizmente veio. As pessoas, até hoje, a gente não sabe ainda uma solução para que isso possa ser resolvido. O segundo bloco do debate, o presidente. Eu, dando aqui a minha sincera opinião, eu não achei que no primeiro bloco, Bolsonaro, ele foi fraco. Não, não, não. Ele estava apenas respondendo. Ele é gestor, ele estava no poder, né? Ele estava na parte da supervisão do que estava acontecendo. Era autoridade no momento. Então, eu não vi nada de que ele pudesse ter perdido, não. Ele estava só era como se fosse uma entrevista, foi o que eu entendi. Era uma entrevista. Mas no segundo bloco já teve o debate, né? Os jornalistas, eles fizeram perguntas. Eu gostei, perguntas bem interessantes. Noção do debate, pelo menos as perguntas que eles fizeram, do jeito que fez para um, fez para outro. Né? E eles fizeram, depois do debate, eles fizeram as análises, né? Fizeram as análises, inclusive dando aí o nocaute, não, que eles não quiseram dar o nocaute, mas disse que nos pontos, né, Bolsonaro ele foi o grande vencedor do debate. Não administrou o tempo, o Lula. Lula perdeu, deu de graça para o Bolsonaro 7 minutos para ele sapatear em cima dos governos do PT. E o Lula não lidou adequadamente com o problema da corrupção, ele não lidou adequadamente e não lidou adequadamente também com o problema que é muito explorado pelo Bolsonaro, a relação do PT com as ditaduras latino-americanas, né? E eu não entendo por que o Lula faz isso. Porque qual é a necessidade que ele tem de se atrelar a Nicarágua? Por que ele não pode se desvencilhar disso, não pode dar uma resposta categórica em relação a Nicarágua? Então ele permite que o Bolsonaro nade de braçada nesse assunto. Então eu me arriscaria a dizer que você não teve nocaute, mas o Bolsonaro encostou o Lula de tal forma nas cordas, na fase final do debate, e o Lula administrou tão precariamente o seu tempo, que eu me arriscaria a dizer que o Bolsonaro venceu esse debate por ponto. Eu posso dizer a vocês que Bolsonaro ele liderou o debate inteiro, porque quando a gente fala a verdade, a mentira não prevalece. E quando chegou na parte, né, de valores, o presidente falou de valores, da família, falou sobre o quesito também da pedofilia, aquela situação que, infelizmente, foi acusado injustamente pelo partido do PT, né, sobre aquela questão das meninas lá da Venezuela. E Lula, muito santo, veio criticá-lo, dizendo que o presidente usou live ao vivo, usou os meios de comunicação de 1h da manhã, né, para se defender. Claro que ele tem que se defender. Quando a gente está com a verdade, a gente tem que andar com ela, e o presidente fez certo. E imediatamente, o Alexandre de Moraes, imediatamente, ele atendeu o pedido, né, dos advogados do partido e mandou retirar o conteúdo, porque é uma coisa que não tem nenhum fundamento, minha gente. Quem assiste a eleitoral do PT é uma coisa sem noção. A gente não entende nada, é só acusação. O candidato a presidente, o Lula, ele não apresentou ainda seu plano de governo.
É uma preocupação muito grande. Você, preste atenção, você que está aí para votar no PT, você tá vendo o que esse candidato ele quer para o nosso país? Porque nos debates ele não mostra, de forma alguma. O que me deixou muito intrigada também no debate ontem foi, quando estava falando de educação, ele chegou para o presidente e perguntou quantas universidades Bolsonaro fez no seu governo. E Bolsonaro chegou e disse, eu não fiz universidade. Como é que eu ia fazer universidade se nem aula tinha? Se não teve aula, como é que você ia construir escola? Se as escolas estavam todas fechadas. Então, essas narrativas, eles constroem. Não tem argumento, não tem planejamento, não tem nenhum tipo de projeto para o país, aí começam, né, a estar aí o tempo todo atacando. Aí foi na hora que o Nove Dedos enlouqueceu de vez, que eu nunca vi um candidato tão despreparado, meu Jesus Cristo do céu, quando você vê que uma criatura daquela esteve à frente do nosso país durante 14 anos, você vai dizer, meu Jesus, aonde é que nós estávamos? Porque é uma pessoa que não tem conteúdo e não sabe do conteúdo, não sabe expor nada. Aí veio com as aulas remotas, elas não tiveram nenhum tipo de aproveitamento, não teve rendimento. E que, para recuperar isso, os professores teriam que trabalhar sábado e domingo. Meu Deus do céu, que conversa é essa, Nove Dedos? De onde é que nós vamos trabalhar sábado e domingo? Se o seu governo, você passou 14 anos, não deixou nenhum saldo positivo para a educação. É uma vergonha, principalmente no Nordeste. Se eu fico assim perguntando assim a mim, eu me pergunto, como é que o nordestino diz que está tão feliz, né, com o ex-presidente, né, que o ex-presidente trabalhou muito por nós, se nós somos a região mais pobre do Brasil? Como é que pode uma coisa dessa? Se ele fez tanto, e cadê essa riqueza? Porque dizer que ele foi o salvador da pátria para o Brasil, para o Nordeste, como é que pode? Se o Nordeste ele deixou com o maior número de analfabetos do Brasil, hoje estão no Nordeste. Aí será que foi Bolsonaro que acabou de repente com a educação? Não. A educação ela voltou presencial este ano, o ano de 2022. Inclusive, ainda houve resistência. Muitos e muitos professores não queriam voltar para a sala de aula, porque disse que Haddad foi o melhor ministro da educação. Como é que ele foi o melhor ministro da educação e deixou os números tão negativos desse jeito? É uma pessoa que se contradiz, que não sabe aonde está. Eu fiquei achando que ele estava precisando tomar uma cachaçinha. Só para ficar a dica aqui. Eu fiquei assim, se eu estava precisando tomar uma cachaça. Porque ele não estava bom da cabeça. Não estava. Não estava bom do túmulo, não. E depois desse assunto, né, virou para outros temas. Depois de pandemia, teve essa questão da educação. E o presidente deu uma encurralada nele. Gostei muito, né, quando o presidente falou das ditaduras, das amizades que ele tem, os ditadores comunistas que e o BR, você militante, petista, você faça uma análise da sua consciência e veja o que está acontecendo. Preste atenção, o que está acontecendo ao seu redor. Você que é bom de geografia, preste atenção. Você que é bom de geografia, amizade com bandido. Você que mora no Rio de Janeiro, sul, né, na região atualmente norte, que faz divisa, tem outras regiões, que fazem divisa com os países latinos. Só traficante. Como é que está a situação? Tanto é verdade, eu aqui em Natal não faz nenhuma divisa, né, o Rio Grande do Norte, com nenhum país. Nos presídios do Brasil. Mas 5 votos, é muito comum 4 votos. Você estar no trânsito. E quando a gente volta para o Marcola, e você vê Marcola foi flagrado. Venezuelanos teve ligação telefônica com a plaquinha pedindo esmola, pedindo ajuda. E ele diz ali, faz uma pergunta ao Lula sobre essa situação, ele fica o quê? Mudo. Do que a mim. Agora me diga, Essa você, é militante, que faz o L,
Você acha que isso é normal? É isso que você quer para o seu país? Isso é um crime, seu Lula. Ou você acha que os comunistas, eles vão, porque você é um eleitor do Faz o L, ele vai chegar e vai lhe respeitar? Vai não, meu bem. Vai não. Então, faça uma análise. Graças a Deus, foi o que o nosso presidente chegou muito sereno no debate e fez essa análise. Né? Fez uma análise muito interessante sobre esse contexto, para que a gente abra do olho, né? Fique atento, abra do olho, veja. Não é preciso você amar ele como a Adriana ama. Você tem que amar o seu país. Você tem que ver o que está acontecendo ao seu redor. Procure ler mais, procure assistir mais. E se você assistiu o debate ontem, meu bem, ficadica.com.br, o negócio foi sério, viu? Porque um candidato a presidente que não tem um plano de governo, que conversa é essa? Virou a casa de mãe Joana, foi? O Brasil foi? Você é um candidato a presidente da República, não quer dizer quem vai ser o ministro da Economia. Bolsonaro chegou. Diga aí, Lula. Quem vai ser seu ministro da Economia? Diga, rapaz. E ele começou a suar agoniado, não falou nada. Ficou tão nervoso, né, quando chegou o assunto Petrobras, ficou tão nervoso que os próprios jornalistas militantes ficaram sem entender. Tudo falando, mas meu Deus, o que aconteceu com ele? Ele deu 7 minutos do seu tempo a Bolsonaro. O que aconteceu? E aí? Esse candidato que você, militante do L, quer votar, realmente ele vai suprir as suas necessidades? Porque ele ontem, misericórdia, eu fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha. Uma pessoa dessa, sem nenhum tipo de preparação, está participando de um debate para todo mundo que tinha jornalismo e não conseguir transmitir nada que você venha confiar, e você vê ainda que existe pessoas de votar num ser humano desse, é de você ficar realmente triste, indignada, chateada, irritada. É o que eu venho contemplando, infelizmente, aqui no meu estado do Rio Grande do Norte. É muito triste, viu? No dia 30 de outubro, nós vamos ter uma resposta no nível da classe, viu? Pode ter certeza disso. E certamente o nosso presidente será reeleito no segundo turno de virada, de uma forma jamais vista na história desse país. Até mesmo petistas que estavam aí inclinados para dar um passo errado, estão voltando atrás de suas decisões e estão dizendo, eu não quero que o meu país vire Venezuela. Eu não quero que o meu país vire Argentina. Eu não quero, de forma alguma, ter aqui no Brasil um Daniel Ortega. Então, preste atenção. Dia 30 será o nosso dia da gente ter essa segunda chance. Deus, ele nos deu a segunda chance. E nós estamos vendo, graças a Deus, o empenho dos governadores, o empenho dos prefeitos, as mobilizações a favor de Bolsonaro estão sendo, nesse segundo turno, de uma forma muito bonita e espontânea. Continuar em oração, ore pelo nosso país, ore pelo nosso presidente, porque ele precisa de nós. Porque, como eu sempre digo, e ele diz também, é uma guerra do bem contra o mal. O bem contra o mal.